Eu chamo de Gabi Montessori porque ela tem um Instagram voltado para isso. No ambiente Montessori, a criança tem as atividades e os brinquedos disponíveis. Então ela consegue ir lá no armário, pegar o brinquedo que tá dentro de uma bandeja, trazer, brinca e depois guarda. Como a gente comia tudo junto, eu não comia comida fria. Eu recebi uma mensagem falando que a minha filha não ia conseguir comer com a colher porque ela comia com a mão. No lugar da gente ficar falando tantos nãos, modificações no ambiente vão fazer com que a criança consiga fazer as atividades. Levar a criança mesmo pra fazer parte da casa. A gente tá substituindo a tela pela Alexa. Então ela diz a playlist que ela quer ouvir e a gente ouve a playlist, por exemplo, da Linha Pintadinha, Frozen. Uma criança que tá recebendo, por exemplo, a atividade mais difícil do que ela pode fazer, ela vai se frustrar. O Pode Contar só é possível por causa dos meus amados patrocinadores. Unigran, presente na sua vida. Imunitas Vacinas, há 10 anos imunizando você e sua família. Vacina é para todos. Max Popular, as amarelinhas que todo mundo ama. Lene Hair, mulheres reais, cabelos incríveis. E a sua empresa também pode estar aqui. É só enviar um e-mail para podecontarcontato@gmail.com. Confira agora o episódio de hoje. Já imaginou criar uma criança de forma mais autônoma possível? Desde muito cedo, desde bebê, ela conseguir se vestir sozinha, ela ajudar com as coisas da casa, ela fazer até comidinha. Tem gente que se assusta com tudo isso, mas não precisa se assustar não. Isso tudo tem base e eu vou conversar hoje com uma pessoa que eu acabei de falar para ela que quando eu vejo os stories dela, eu me vejo no passado. Está aqui comigo hoje a Gabriela. Eu chamo de Gabi Montessori porque ela tem um Instagram voltado para isso. E a gente vai falar muito hoje sobre a autonomia da criança, a autonomia do bebê, sobre a maneira de criar crianças pequenas. Seja bem-vinda, Gabi. Muito obrigada, Miriam. É um prazer estar aqui e poder dividir um pouco da minha experiência com vocês. Ô, Gabi, a gente estava falando ali que parecia que eu já te conhecia e você me conhecia, né? Sim. A gente se acompanha, a gente se conversa muito por direct, coisa e tal. Então, é um prazer, o prazer é todo meu. Eu admiro muito a maneira que você tem demonstrado o cuidado com a sua filha. E é bem isso, assim. Com a Mona Lisa, que nasceu em 2018, eu fazia muito das atividades que você está fazendo e compartilhava e postava. Ai, era tão gostoso, é uma fase assim que parece não, nunca mais volta, né? E é tão legal ter. E você tá quando eu vejo você fazendo isso, eu volto no tempo e acho tão gostoso. Mas eu quero começar o nosso papo do começo. Quem é você? Quando que você se tornou mãe? Quantos anos você tem? Eu sou Gabi Oliveira, eu sou publicitária de formação. Eu moro aqui em Dourados desde 2018, mas eu venho lá da Bahia de Sergipe. Eu tive a Liz em maio de 2021 e de lá para cá eu fiz uma imersão nesse mundo Montessori. Uma vírgula. Desde 2020, antes mesmo dela saber que ia chegar ao mundo, eu já estudava sobre desenvolvimento infantil. Mas quando eu conheci o método, eu vi que eu precisava me aprofundar e levar para a vida da minha filha. Quando a gente pensa na autonomia da criança e quando a gente vê aqueles videozinhos fofos, que foi o que me encantou quando eu comecei a ver, você diz, gente, eu quero para meu filho, mas como é que eu faço? E depois de começar a estudar, eu percebi que eu precisava me preparar antes. Eu precisava entender o que a minha criança ia precisar em cada fase. Não é simplesmente ver uma atividade na internet e copiar. Eu precisava entender quais eram os interesses, quais eram os períodos sensíveis, o que ela está aprendendo naquele período de tempo. E a partir daí, focar nisso. Eu criei o Instagram Rotina Montessori para poder dividir um pouco da minha maternidade, do que eu estava vivendo. Essa é uma rede de apoio, na verdade, porque quando a gente é mãe, acaba que às vezes a gente precisa conversar com alguém que está passando pela mesma coisa ou que já passou, dividir essa experiência para deixar tudo mais leve.
E você acaba se tornando a rede de apoio de muita gente, né? E as pessoas também se tornam, porque a nossa rede de apoio, porque é um momento, muitas vezes, solitário, e que a gente fica com tantos conflitos, e, ai, será que estou fazendo certo? Tantos cansaços, né? E ter com quem conversar, eu lembro que muitas vezes eu estava de madrugada fazendo um post, principalmente na Mona Lisa foi muito assim, e eu postava, eu não me ligava em que horas eu vou postar, eu tava escrevendo, eu postava. E aí vinha a resposta já, imediatamente, falei, nossa, tem gente de madrugada aí, né? Eu lembro que eu brincava que era, lembra do Altas Horas que tinha vida inteligente na madrugada? Era meio isso, eu falava assim, vida inteligente na madrugada, é a gente aqui no sufoco, né? E uma ajuda a outra, você sente isso? Essa necessidade das mulheres e você também de ter com quem conversar? Sim, e é uma experiência que às vezes a gente acha... A pessoa te conhece, mas nunca falou com você. Mas se vê naquela experiência e manda uma mensagem, Gabi, eu tô passando por isso, eu fiz desse jeito, tenta dessa outra forma. E é assim que a gente vai aprendendo, porque a maternidade não tem receita de bolo. Não tem um molde. A gente vai aprendendo a cada dia e vai dependendo também de quais são as necessidades que a criança tem e das nossas necessidades também. Eu gostava muito quando você postava do Mãe Também é Gente, porque quando a gente tá na maternidade, a gente começa a focar muito na criança e esquece da gente. E aí eu comecei lá no meu Instagram também, meu momento. O meu momento é um dia que eu tiro para tomar um banho mais demorado, para fazer a unha, fazer coisas para mim. Porque um dia eu recebi uma pergunta de uma amiga que ela perguntou assim, qual é o seu hobby? E eu não conseguia saber qual era o meu hobby. Antes eu sabia, eu gosto disso. Então, quando a gente tem filho, quando a gente entra na maternidade, a gente não pode esquecer da gente. A gente tem que cuidar, se cuidar para cuidar. E quando a gente dá autonomia, principalmente quando começa a autonomia do sono, a rotina previsível, a gente vai percebendo que consegue encaixar mais tempo pra gente ali naquele meio. A criança, ela precisa de uma previsibilidade. Nós adultos também precisamos, mas a criança precisa mais. E é nessa previsibilidade, nessa rotina, nessas atividades que a gente sabe que horas encaixar cada coisa, que a gente vai criando também o nosso momento. A Liz começou a ir para a escola agora. E eu sempre prezo pela autonomia dela. Então, para eu conseguir chegar no horário na escola e que ela faça as atividades dela de vestir a roupa, escolher o sapato, escolher o uniforme sozinha, eu tenho 1 hora de preparação. Por quê? Eu não quero impedir que ela faça uma atividade que ela já sabe fazer por causa do tempo. Muitas vezes, na nossa rotina acelerada, a gente bota a roupa, calça o sapato, e a criança às vezes não quer aquela roupa e começa uma birra no meio, porque a gente está acelerado e acaba acelerando a criança de uma forma que minutinhos a mais, autonomia, confiança na criança ia fazer a diferença. Com certeza. Quando você começou a estudar Montessori, né? Acho importante a gente falar, assim, Maria Montessori é uma educadora, né? Que foi muito importante, italiana? Eu acho que né? É italiano, né? E assim, muita gente acha que Montessori, quando fala Montessori, é só assim, a cama baixinha, né? Que acha até que é uma coisa decorativa. Ou decorativa, ou muito cara. Na verdade, o método Montessori, ele traz princípios visando a autonomia da criança, o adulto confiando na criança, o adulto preparado para suprir as necessidades da criança, como assim? Quando você se prepara, você vai saber que a criança, quando tem 2 anos, ela consegue já calçar o tênis sozinha. Então, você vai permitir que a criança calce o tênis sozinha, sem interferências. Muitas vezes, a criança está ali brincando, e você está ali olhando, e ele vai botar uma peça errada, e você já interrompe. A gente não pode interromper uma criança que está ali construindo a aprendizagem dela. A gente precisa pensar em um ambiente que a criança consiga se desenvolver por inteiro. Por quê? A criança tem uma mente absorvente, são esponjinhas. Então, o ambiente interfere no aprendizado dela. O que a gente ensina, tudo eles estão aprendendo a cada minuto.
Então, se a gente visa aproveitar essa janela de oportunidade para focar em aprendizados que realmente vão fazer a diferença na confiança deles, na autonomia deles, é o que a gente deve fazer. Eu gosto muito de dizer assim, que para você começar a fazer método Montessori em casa, você compra um banquinho para que a criança consiga se elevar ao mundo, porque numa cozinha tá tudo ali no alto. Se a criança fica ali no chão, ela não consegue alcançar. Então, são detalhes que você vai começando a organizar na sua casa, a preparar na sua casa para dar autonomia. Por exemplo, a criança vai acordar, você deixa 2 opções de roupa para que ela consiga ter o poder de escolher. Deixa a sandália separada para que ela consiga sentar e calçar sozinha. Vai preparar o café da manhã. Se ela está numa idade de mais de 1 ano e meio, ela já consegue passar manteiga no pão, o requeijão no pão. São atividades que a gente vai construindo com o tempo e as habilidades que a criança tem. Gabi, mas eu tenho medo. O medo acaba impedindo que a criança consiga construir a autonomia. Você tem que confiar na sua criança e deixar ela livre de acordo com as habilidades que ela já tem para realizar atividades. Uma criança que está recebendo, por exemplo, atividade mais difícil do que ela pode fazer, ela vai se frustrar. Então, a gente tem que observar. Uhum. A observação é um ponto também principal do método Montessori. Observar, você entender o que a sua criança tem de interesse, entender quais habilidades ela já tem e ali ir trabalhando as demais. Hoje aconteceu um negócio bem interessante lá em casa. Eu esqueci de pedir almoço. Segunda-feira, a Cência, minha funcionária, não faz almoço, né? Que tá cuidando mais da roupa. Então, sexta eu peço marmita. Segunda, eu peço marmita. E eu esqueci de pedir marmita. Esqueci, não fui buscar nada. Busquei as meninas na escola. Quando eu cheguei em casa, eu falei... eu tinha que ter pedido, ou pelo menos trazido o almoço. Falei, não acredito. Aí eu falei, Mona Lisa, você acredita que a mamãe esqueceu? Ela, e agora? Eu falei, vamos comer pão com ovo. Ela pode deixar que eu faço ovo. E ela faz o ovinho dela desde 1 ano e meio. Ela já quebrava certinho o ovo, já mexia. Só que agora ela faz o ovo todo mesmo. Ela sobe para pegar a panela, ela liga o fogão. E aí, principalmente quando eu mando na família... Gente, a minha avó, a minha tia, elas ficam, como que você deixa? É muito perigoso. Eu falei, ela em nenhum momento faz sozinha. Eu tô ali, eu sempre tô. Ela sabe que ela não pode mexer no fogão sozinha. Mas eu tô ali, olhando, orientando o que é, o que não é. E ela sabe, sim. Aí teve até um vídeo que eu mandei pra eles. Olha, ela pôs como que fala? O pegador lá. Eu sou tão boa cozinheira que eu não sei nem o nome das coisas. Tipo, isso aqui da panela, sabe? O pegador da panela. Alça, negócio, né? Pegador. Onde pega? É a alça da frigideira. É alça, será que é alça? Cabo. É cabo. A pessoa não sabe o nome das coisas da panela. O cabo da frigideira, ela já viu que tava pra fora, ela pôs pra dentro, sozinha. Eu não precisei falar, porque já foi falado uma vez pra ela. E assim vai, assim, coisinha simples. E a pequena, a Pérola, já também tá do mesmo jeito, já querendo fazer o próprio ovo e tal. A gente ainda não deixa ela mexer no fogão. Mas toda a parte de mexer, de sal, ela sabe pôr. E a pequena me surpreendeu muito. Esses dias eu postei e mandei na família tudo e tal. Falei, gente, ela deixou... Eu tinha ido tomar banho. E quando eu vou pro quarto dela, ela tem 2 anos e 9 meses. Está a blusa, os shorts e a calcinha do lado certinho. Igualzinho eu faço. Eles observam tudo. E ela foi lá, pegou... Tipo, provavelmente nem era aquela roupa que eu ia escolher. Mas eu acho importante... Ela escolheu, ela fez, eu só valorizei. Não importa se não era a melhor roupa, ela vai usar aquela roupa para ela ser valorizada. Poxa, ela escolheu, ela pegou da gaveta, ela pegou o banquinho que a gente tem lá para ela subir, para ela conseguir alcançar. Ela arrumou certinho e ela quer se vestir sozinha. Demora mais? Demora, aquilo que você falou, né? A gente precisa ter esse tempo, se organizar para ter o tempo para que a criança se arrume, tenha condição. Porque senão a gente na pressa
vai. Não, tá errado. Não, tá ao contrário. E aí a gente deixa a criança agitada, deixa ela frustrada, porque, puxa, eu não consigo fazer nada direito. Tudo minha mãe tem que vir fazer, né? E vai gerando várias coisinhas na cabeça da criança que não tem necessidade. E quando eu falo sobre isso, as pessoas falam muito. Principalmente, eu percebi que eu não tenho paciência. Isso. É algo que a gente tem que trabalhar. O tempo é muito corrido para todo mundo. Mas a gente precisa querer mudar esse conceito de paciência. Tem que se controlar. Esses dias eu postei um vídeo também, ali estava fechando uma bolsa, só que não ia. E eu gravando, eu até respirava fundo. Mas eu não interferi, eu deixei ela perceber o que ela estava errando e ir até o final. Esse negócio do ovo, gente, eu acho que é o terror de todos os adultos. As pessoas têm muito medo, mas as crianças, quanto mais elas vão fazendo, mais habilidade elas vão tendo. E elas têm uma noção de perigo também. Do mesmo jeito que ela girou o cabo da panela para fora, se você mostrar ela como arrumar a mesa, ela vai colocar a faca do jeito com corte para dentro. A gente diz que eles aprendem pelo exemplo, né? Sim. A gente não precisa falar, a gente precisa mostrar. E esse lance da paciência, da falta de paciência, é uma questão da nossa realidade, né? Do dia a dia, que a gente, tudo tá corrido, tudo sem paciência, sem perceber o que tá acontecendo realmente no momento. Mas, se a gente tem paciência agora e trabalha melhor esse tempo agora, é algo que a gente tá plantando pro futuro. Porque no futuro muito próximo, eles fazendo as coisas sozinhos, a gente vai ter mais tempo. Sim. É uma construção, a gente vai construindo crianças confiantes para criar adultos confiantes, adolescentes confiantes. E é um ciclo muito positivo. Então, o que a gente puder fazer para criar essa confiança, criar essa autonomia, a gente vai trabalhando. Às vezes é um trabalho de formiguinha, mas você pode pegar uma atividade, por exemplo, a de começar a calçar o sapato sozinho. A criança conseguiu. Então, vamos começar depois para o short, a camiseta, porque quando a gente começa muito mais cedo a pôr eles para vestirem sozinho, eles conseguem aprender mais rápido. Mas se eles já estão maiorzinhos, eles precisam, vamos dedicar um tempinho para isso, para fazer essas atividades. É igual a comer sozinho. Muitas vezes, os pais, por causa do tempo reduzido de refeição, coloca a criança para comer e já começa a dar... E aí, às vezes, a criança não quer mais comer, mas, na verdade, não é que ela não queira mais comer, ela queria comer no ritmo dela. Sim. Ela queria comer com a mãozinha dela. Só que comer com a mão faz sujeira. Isso. Faz mais sujeira e tal. Era uma coisa, assim, que em 2018... não tinha ainda muitos perfis de maternidade. Já tinha, mas não era igual hoje, né? Não tinha muita coisa sobre alimentação. Tava começando aqui no Brasil o BLW, tanto é que a sigla vem em inglês e tal. Fora já tinha, mas aqui era bem o início desse conhecimento do método BLW. E por ser pedagoga, algumas coisas eu meio que já tinha conhecimento, então eu fui pegando para criação. Gente, quando a Mona Lisa começou a comer, aos 6 meses, e ela começou sozinha, com uma banana na mão, o que eu recebi de mensagem, eu acho que eu ganhei seguidores só para eles verem as coisas dando errado nessa época. Porque achavam muito interessante e ao mesmo tempo ficavam muito apavorados. Tipo, essa menina com a banana na mão sozinha. E ela ficava curtindo lá, chupando a bananinha dela. E aí derrubava. Só que aí, mãe de primeira viagem, eu comprei um plástico para pôr no chão. Eu comprei babador, isso aqui. Depois, eu nunca mais usei o plástico, nunca usei mais nada disso. Percebi que era bom mesmo, fora do frio, ela só de fraldinha e comendo e se sujando. Mas as pessoas ficavam muito incomodadas com o fato de fazer sujeira, que depois ia dar trabalho. Aí eu mostrava, meus cachorros ficaram famosos porque eles eram os aspirador de pó, porque eles entravam pra ficar pegando todas as migalhas, sabe? E assim, eu tentava ver o lado positivo dessas coisas, não ficar pensando no trabalho, na sujeira, no tempo. É claro que
várias vezes eu, ai meu Deus, não acredito, olha a sujeira que fez agora, não sei o quê. Mas faz parte, né? Porque aí depois de um pouco tempo, ela aprendeu, porque também não tinha aquilo de, ai, mas aí não vai saber lidar com garfo. Não, por ela mesma, porque como a gente comia tudo junto, eu não comia comida fria, aquele negócio de esperar, eu dar primeiro pra ela, pra depois eu comer. Você também? Foi por isso que, quando eu comecei, com 3 meses, eu comecei já a estudar Introdução Alimentar. BLW, autonomia, vamos lá. A Liz almoçava com a gente na mesa. Existe uma coisa que a gente tem um momento de conexão, que é nas refeições. A gente faz todas as refeições na mesa, tá todos juntos. Então, no mesmo momento, tá todo mundo comendo. A Liz estava lá comendo, derrubava no chão. A Cherry era meu aspirador de pó. Entrava, limpava. Gente, é uma oportunidade daquele momento. Depois passa. Eu recebi uma mensagem falando que a minha filha não ia conseguir comer com a colher, porque ela comia com a mão. Aí, com uns 11 meses, ela tava comendo mingau com a colherzinha. Sim. E é esse tipo de coisa. Acontece porque eles estão ali vendo a gente. A gente come com garfo e faca. Eu não comia comida fria, então eu tava comendo ao mesmo tempo que ela tava lá com a mãozinha, pegando as coisas. E aí, ela começou a observar. E aí, eu deixava um talher ali sempre à disposição dela, de borrachinha e tal. Ela, sem eu falar nada, ela começou a querer. E aí, não dava certo, só que eu não pegava. Ela ia se virando e foi. E aprendeu a comer sozinha. Eu não precisei falar nada, só pela observação, por estar junto, por dar oportunidade. As pessoas ficavam muito impressionadas como ela tinha uma destreza para escrever, para pintar com lápis, com coisa. Foi porque ela faz as coisas com as mãos. Ela tem essa noção, né? E isso, o método Montessori ensina muito, né? O movimento. Isso. O que diz o método Montessori sobre essa questão das mãozinhas, deles terem que fazer tudo com as mãozinhas? A Maria Montessori tem uma frase que diz que as mãos são instrumentos da inteligência humana. Então, a gente precisa do sensorial, a gente precisa sentir, a gente precisa trabalhar as mãos. A gente precisa deixar com que a criança explore o mundo. Quando a Liz nasceu, estava frio e eu usava luvinhas, né? E aí, a pediatra disse bem assim, Gabi, pode tirar as luvinhas, dá coisas que ela possa sentir. E eu fui começando a instigar os sentidos dela a partir desse momento. Com 7 meses, eu comecei atividades sensoriais com farinha, com arroz. Porque quando você está fazendo atividade, gente, não tem problema. Porque você está observando, você está atento ao que a criança está fazendo. Botou um punhado, quer botar na boca, você vai lá, tira. Mas é uma experiência para a criança que é única, ela trabalha todos os sentidos de uma vez só. É o cheiro daquilo, é o som do barulhinho do arroz, é a textura. E a gente precisa trabalhar essas sensações. A gente precisa... A atividade sensorial é algo também que eu recebo mensagens dizendo assim, meu Deus, mas faz bagunça. Mas depois a gente limpa. E quanto mais a gente vai fazendo, menos bagunça vai tendo. Porque a criança vai conseguindo transferir os grãos de um pratinho para o outro, o líquido de um para o outro. E daí a pouco você tá olhando sua filha na câmera da cozinha e ela tá abrindo a geladeira, pegando leite e botando no copo. Aconteceu uma situação quando eles tinham 2 anos e pouco. Eu disse, ainda bem que tem as câmeras, né, pra gente comprovar. Mas isso... é um trabalho que a gente vem fazendo de formiguinha, construindo. E um dia a gente trabalha a coordenação motora fina, o movimento de pinça. Porque as pessoas têm muita sede que a criança pegue no lápis, escreva, pinte. Mas para isso os dedos têm que estar fortalecidos. A gente tem que fazer atividade para fortalecer. É puxar adesivo. É encaixar a peça de quebra-cabeça. É pintar com tinta guache. É realmente explorar o mundo com as mãos. Andar de pé descalço na grama, arrancar graminha, mexer na terra. O sensorial é muito, muito, muito importante. E trabalhar isso pode até ser difícil para algumas pessoas por causa da bagunça, mas para a criança é o jeito que ela vai conseguir explorar o mundo. Você falando, eu lembro que eu colocava os adesivos, fita adesiva mesmo,
de cores diferentes, tudo na mesa, grudava. Aí a Mona Lisa ia puxando um por um, e aquilo era um desafio. Ela era bem pequenininha, era um desafio tão grande, né? E aí depois, conforme vai passando o tempo, a gente vê, olha só como que é fácil agora para ela e como ela se vira, como que ela faz bem. Dia desses, a Pérola pegou uma jarra de suco na igreja, pegou o copinho, pegou a jarra com uma mão, pegou o copinho com a outra. E o pessoal foi assim, tipo, meu Deus, o que vai acontecer? Vai dar ruim. E ela pôs, voltou, pronto, tudo bem. E agora ela foi pra escolinha e as professoras estão impressionadas. Gente, ela não deixa a gente ajudar ela em nada. Ela fica brava se ajudar ela. Ela quer fazer tudo sozinha. E o mais impressionante é que ela consegue fazer sozinha. Né? Por quê? Foi dada autonomia. Como a minha segunda filha, eu estava falando pra você. Eu não fiz tantas atividades, quase nada, pra falar a verdade. E às vezes eu até me sinto um pouco culpada com isso. Nossa, não fiz nem metade do que eu fazia com a Mona Lisa. Porém, ela tem a professora que é a Mona Lisa, né? Isso. Elas fazem juntas coisas, elas se viram e ela vê, ela se sente desafiada. E aí eu não cometo o erro de não deixar. Elas são muito livres. Eu moro num sobrado. Então, quando ela começou a engatinhar, ela já aprendeu a subir escada engatinhando. E aí, todo mundo, meu Deus, calma, eu tô aqui, eu tô atrás dela. Mas ela vai subir, se ela quer subir, ela tá subindo. Então, rapidamente, ela aprendeu a subir e a descer. Eu falei, eu não proibi ela de descer a escada, eu ensinei ela como descer a escada. É diferente de você impedir e tal. Não, aqui não pode. Não, ela vai ter que aprender a subir, né? Então, vamos ensinar qual que é a melhor forma, mostrar, e aprendeu. É isso que é o nosso papel de pais preparados e guias. A criança, quando começa a engatear, ela não começa a querer descer do sofá. O que a gente tem que fazer? Ensinar a descer do jeito certo para não cair. A gente tem que, no lugar de ficar dizendo, vai cair, vai isso, a gente assusta a criança e para de permitir que ela aprenda a fazer as coisas de uma forma mais rápida. Se ela tá ali querendo aprender a descer do sofá, vou ajudar ela a aprender a descer do sofá. Por exemplo, a Liz, para beber água, por muito tempo, eu servi água para ela. Depois que eu coloquei o banquinho lá, eu baixei o armário dela, que é as garrafinhas, pratinho, as coisinhas dela. Então, ela pega o copo, vai lá no filtro, abre o filtro, bota a água e fecha o filtro. São atividades que, para ela diz, meu Deus, consigo, eu consigo, eu posso. E a gente vai vendo que vai facilitando num contexto geral. Quando chega na escola, a criança dá um show de autonomia. E é nítida a diferença, né? É nítida a diferença. A professora até falou que estava impressionada, porque ela nunca tinha ido para a escola. E estava tão... ela não chorou, ela tá fazendo as atividades, né? Até que um certo dia ali chega em casa com a meia. Só que ela tinha ido sem meia pra escola. Ela calçou a meia de uma colega. E eu sei que foi ela porque tava pelo avesso. Então, é esse tipo de autonomia. A criança consegue calçar uma meia. A criança consegue calçar um sapato. A criança consegue abrir e fechar a mochila, guardar coisas. E elas vão se sentindo capazes. E é aí que a gente está criando a autoconfiança da criança. Muitas vezes a gente tem que pensar que no lugar da gente ficar falando tantos nãos, modificações no ambiente vão fazer com que a criança consiga fazer as atividades. Por exemplo, a Liz gosta de pintar com tinta guache. Eu não vou deixar tinta guache lá disponível para ela. Mas eu tenho uma caixinha. Quando ela quer brincar com a tinta guache, eu pego a caixinha, a gente prepara lá, bota o lugar que a gente pinta, pega os bonequinhos, pinta, depois que acabou de pintar, vai lavar. A criança também aprende a ter ordem, e a ordem que é futura de a ordem de esperar, a ordem das atividades, a partir dessas primeiras coisas que a gente faz. É uma atividade que a gente vai dizer bem assim, ó, a gente vai fazer o bolo. Mas pra gente fazer o bolo, a gente precisa fazer o quê? Aí ela pega lá a vasilha, vai pegando as coisas. A criança decora até a receita. E ela vai fazendo de uma forma que é natural para elas. E uma vez eu recebi uma visita e ela ficou impressionada que ela estava fazendo. Ela disse assim,
Eu achei que era só vídeo do Instagram. Ela faz mesmo. Eu disse, ela faz mesmo. Ela pega, ela vai lá, bate o ovo e a gente vai fazendo. Na hora de colocar no forno, a mamãe coloca e pronto. Mas ela fica tão realizada, não é nem tanto pelo bolo, mas é por ter participado do processo. Isso de adaptar a casa é tão importante. Esses dias a Pérola tá se arrumando sozinha, se trocando sozinha. E aí ela tava puxando uma cadeira lá do quarto da Mona Lisa pro quarto dela pra ela subir, pra ela pegar a escova de cabelo. Aí eu falei, nossa, tudo errado, peraí. Vamos mudar o lugar da escova de cabelo. Simples assim. É uma coisa que parece óbvia, mas não é. As casas são todas preparadas para os adultos. As casas são preparadas para os adultos. E aí a gente esquece de olhar para a criança no olhar dela. E aí quando a criança tá subindo num negócio para pegar uma escova de cabelo, a gente, meu Deus! Já assusta a criança, já impede a criança de fazer uma coisa que ela poderia já estar fazendo, que é a escova de cabelo. Mas é simples. Muda a escova de cabelo de lugar. Coloca na altura da criança, aí pronto, resolveu. Agora ela já sabe que a escova de cabelo fica ali, muito mais perto dela, tal. Mesma coisa com livros. Elas gostam dos livros. Pra que, gente, ter num quarto de criança um monte de livro? Um monte de livrinho infantil. A criança não vai nunca ter acesso àqueles livros. Ou quando for, pode ser perigoso. Ou vai ser só quando você... Não, os livros estão todos em fácil acesso para que elas possam pegar a hora que elas quiserem, né? Os brinquedos estarem em fácil acesso. Eu acho muito interessante, quando eu era professora, os cartazes, as figuras, as coisas de enfeite da sala. Cheguei numa sala, era tudo assim, alto. Tudo alto. Aí eu cheguei naquilo, né? Recém-formada, acha que vai mudar o mundo. Eu olhei e falei assim, gente, mas por que nessa sala é tudo pro alto, se as crianças vão ter que ficar olhando tudo assim, né? Aí a minha sala já foi tudo assim, nessa altura aqui, como se fosse da parede, era tudo baixinho e tal. E aí as crianças tinham muito mais facilidade em enxergar. Então, eu acho que nós, como adultos, precisamos olhar mais pelo olhar da criança. E Montessori fala muito sobre isso, né? Isso, inclusive, um dos exercícios que eu fiz no ano passado... Eu andei todos os cômodos da minha casa, da altura da Liz, e fui fotografando. Depois eu comecei a olhar as fotos. Eu olhei pro banheiro e disse, minha gente, a toalha tá lá em cima, como é que eu vou dizer assim? Seca a sua mão. Peguei um ganchinho daqueles que tem cola atrás, botei baixo, então a toalha tá baixa. Peguei um banquinho, coloquei no banheiro. Deixei a escovinha dela lá de dente separada, a escova. A gente prepara o ambiente para que a criança consiga ter autonomia. E tudo. Como a gente não pode baixar a maioria das coisas, o que é de uso da criança, a gente faz essas adaptações no ambiente. Por exemplo, dentro do box, você coloca o tapete, né, para não escorregar, e bota uma cestinha assim com sabonete da criança. Quando ela for tomar banho, você já começa a trabalhar a autonomia dali. Você vai ensinando esse tipo de coisa, porque isso daqui passa rápido. Sim. Daqui uns dias ela não tá mais precisando tanto dessas adaptações, cresce, então a gente tem que aproveitar para trabalhar esses pontos agora. A partir dos... eu digo que 18 meses, 1 ano e meio, é perfeito pra gente começar a fazer adaptações no banheiro, adaptações na cozinha. Levar a criança mesmo para fazer parte da casa. Não dizer assim, não, é o seu quarto. Não adianta estar só o quarto preparado com tudo baixinho. Não, porque a criança trabalha, a criança faz tudo na casa toda. Ela usa o banheiro, ela usa a cozinha. São esses tipos de detalhes que a gente tem que estar atento. E quais são os benefícios, além da criança aprender a fazer, os benefícios psicológicos, emocionais, que usar esse método traz? Várias pessoas famosas, inclusive Bill Gates, Beyoncé, esqueci agora. Eles foram alfabetizados, foram estudantes de escola Montessori. O método Montessori, como a criança tem uma liberdade de escolha, uma liberdade de usar materiais que são diferentes do que a gente costuma ter acesso na sala de aula, aumenta o nível de criatividade, de resolução de problemas, ajuda no desenvolvimento cognitivo, ajuda também na linguagem.
são vários aspectos. E o principal, que eu acredito que seja, é na autoconfiança e na autonomia. Porque o que a gente trabalha agora na infância vai durar para a vida toda. Então, se a gente constrói uma base sólida, se a gente mostra que a criança é capaz, se a gente permite isso tudo, ela vai ser um adulto que resolve mais problemas, um adulto mais criativo. Ele vai ter mais autoestima elevada. É algo que a gente precisa. Ultimamente, a gente está tendo um problema de autoestima, de autoconfiança. Então, quanto mais a gente criar crianças confiantes, a gente vai criar adultos confiantes que vão passar para as próximas gerações. E é isso que acontece na Dinamarca. Tem até um livro falando sobre as crianças dinamarquesas e sobre como é que eles educam as crianças e os benefícios para lá ser considerado o povo mais feliz do mundo. Uhum. E as telas nisso tudo? Gente, as telas. Eu vou dizer uma coisa. Confesso que hoje, com 3 anos e 9 meses, eu flexibilizei mais. Mas enquanto eu pude deixar 0 telas, só que é 0 telas, mas eu, como mãe, preciso dedicar meu tempo muito mais para ela. Então, o que Você conseguiu 0 telas? Até 2 anos. Caramba, parabéns. Eu não consegui. Só que, assim, a Alice tinha acesso a telas em videochamada. Como a minha família fica distante, ela conversava por videochamada. Uhum. E a gente tinha o costume... Gente, eu comprei agora uma Alexa. E a gente tá substituindo a tela pela Alexa. Então, ela diz a playlist que ela quer ouvir e a gente ouve a playlist. Por exemplo, Galinha Pintadinha, Frozen. Por quê? Depois que eu liberei as telas, eu senti a diferença. Não é exagero de mãe. Você nota. A criança se desconcentra mais rápido. A criança não quer fazer tantas atividades como fazia antes. Ela quer simplesmente ficar na tela e ela não entende que tem um limite. E se você não construir o limite, fica uma bola de neve, porque ela quer mais um episódio. E uma coisa também que eu fiz, que eu faria de novo, é ter os dias do parquinho. Gente, como eu trabalho home office, eu consegui essa flexibilidade. Mas quem puder ter esse tempo para dedicar, pelo menos os 2 primeiros anos, de ficar com o mínimo de tela possível e incentivar no desenvolvimento, é a melhor coisa que você pode fazer para sua criança. Não adianta... Eu sei que existem pessoas que dizem assim, mas meu filho começou a contar de 1 até 10 em inglês assistindo o YouTube. Aí decorou. Não é que ele aprendeu. Muitas vezes ele está decorando só falas. Então, é muito melhor você dedicar esse momento que seria da tela para ler um livro. A gente faz leitura em voz alta. E isso é maravilhoso. É um tempo que eu pego um livro maiorzinho e leio com ela. E eu fiz o cantinho da leitura, sempre teve o cantinho da leitura. E ela pega os livros dela e fica lendo. Então, são modificações que a gente precisa fazer no dia a dia. E quanto menos a criança usa a tela, menos ela precisa de tela. Isso. Porque enquanto é igual a gente, é igual adulto, né? Eu percebo isso, assim, quando elas estão sem, elas vão, não exigem tanto, exigem no começo, porque elas ficam naquela fissura, né? Aí no começo você dá uma atenção, você brinca um pouquinho, daqui a pouco elas se soltam, e elas vão querendo cada vez menos, e aí você consegue fazer o seu serviço. Porque quando elas têm essa autonomia, essas coisas, elas estão seguras para brincar sozinha enquanto você faz suas coisas. Porque muitas mães falam, eu dou tela porque eu não consigo fazer o meu serviço. Mas é porque ele está acostumado a que você vai dar tela, né? E a criança começa a identificar os pontos fracos e aí começa aquela birra que você sabe que é totalmente para chamar atenção. Mas você tem que ser
firme, não quero dar telas. Então, vamos fazer outras coisas para não dar telas. Tá na cozinha? Bota uma atividade com água ali do seu ladinho. Uma toalha no chão, uma atividade com água, uma bacia, água, colherzinha, coisa que possa entreter a criança. E quando você, num ambiente Montessori, a criança tem as atividades e os brinquedos disponíveis. Então, ela consegue ir lá no armário, pegar o brinquedo que está dentro de uma bandeja, trazer, brinca e depois guarda. Então, isso também é uma autonomia que te ajuda, se você faz isso em casa, para não estar demandando tanto. Você imagina, tá um brinquedo lá no alto, a criança olhando, querendo, ela vai realmente te chamar, porque ela não consegue pegar. É a questão do ambiente preparado. Quando você prepara o ambiente, te salva de várias situações dessas. Totalmente. E qual que é o seu sonho para sua filha? Assim, o que você deseja para ela, para o futuro dela? Eu desejo que ela cresça em sabedoria, que seja uma menina muito confiante. Eu até falo todos os dias para ela que ela é inteligente, linda, sábia e confiante. Porque quando você é confiante, você não tem medo do que tem por vir. Você enfrenta qualquer contratempo, você sabe o que você quer fazer da sua vida. Então, é isso que eu desejo para ela e que eu desejo para todas as crianças, que elas sejam confiantes, que elas tenham autonomia e que elas sejam felizes. E o que você deseja para você? Eu desejo para mim que eu consiga alcançar mais mães, ser rede de apoio para mais mães e que a gente consiga trazer mais autonomia e mais confiança para nossas crianças, que a gente consiga confiar que nossas crianças são capazes de fazer, que a gente consiga ter mais paciência e consiga se policiar quando quiser interromper a criança, mas que a gente seja firme em ajudar no seu desenvolvimento. Que lindo, Gabi. Obrigada, adorei nosso papo, foi muito gostoso, fluiu de mãe para mãe. De mãe para mãe, foi um prazer. Muito bom, obrigada mesmo, viu? E vocês podem seguir. O tempo todo aqui nesse episódio ficou aparecendo aí o arroba da Gabi. Ela é essa fofa mesmo, essa querida. Muito obrigada. Gente, o Pode Contar fica por aqui, mas você pode contar que semana que vem eu tô de volta. Tchau, tchau.